Olá menino, olá menina, bem-vindos ao canal Além do que se vê. Tudo que é além do que se vê interessa esse canal. Novato no pedaço, chegando agora, dá uma clicadinha aqui embaixo no botão inscrever-se pra colar com a gente aí e ficar por dentro dos nossos vídeos. Também tem que clicar no balangandã aí no sininho, que aí o YouTube te avisa toda semana quando estiver chegando um vídeo novo. O negócio é o seguinte, já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre quem são as almas na Umbanda. Antes, deixa eu me apresentar, eu sou o Júnior, eu estou à frente do trabalho espiritualista na Tenda Umbandista Fé, Esperança e Caridade, o TUFEC, e também sou estudante de psicologia. A gente tenta aqui aliar tudo, né? Falar sobre espiritualidade, falar um pouquinho sobre ciência e levar tudo para vocês aí, coisas para a gente refletir, pensar, sair do nosso modo cartesiano fechadinho de ser e abrir, expandir, para que a gente tenha um olhar além do que se vê. Essa é a proposta do canal. Então fica comigo, não me abandona. Então hoje o vídeo é sobre quem são as 13 almas. Eu já fiz um vídeo no canal falando sobre, como eu estava dizendo, quem são as almas da Umbanda. É um outro vídeo. Assistam para vocês poderem saber aí sobre a base desse ensinamento aí. Mas agora nós vamos falar sobre quem são as 13 almas. Por quê? Porque tem, né, um momento que a gente ouve falar, né? Vou acender a luz para as almas, vou acender luz é a vela na Umbanda, né? Vou acender vela para as almas, vai na segunda-feira. Por que vai segunda-feira? Esse é o assunto para o outro vídeo. Esse é sobre as 13 almas. Quem são as 13 almas? Poucas pessoas sabem. Então vamos lá. Primeiro, eu quero explicar que existe mais de uma corrente de pensamento a respeito, né? Não é um assunto pacificado que todo mundo entende da mesma maneira, mas eu fiz um estudo, eu pesquisei, eu estudei, eu corri atrás, eu conversei com as entidades para poder saber, né, para poder passar o conhecimento aí para vocês direitinho. Primeira coisa, dizer que antes da data que eu vou dizer agora, né, não se tem registros escritos, não se tem nada sobre 13 almas documentado. Então eu quero dizer o seguinte, existem pessoas que dizem que as 13 almas são as 13 pessoas que não renegaram a Cristo e morreram em nome dele quando o Império Romano foi atrás das pessoas, né, e pegou aquelas 13 pessoas. Isso é uma corrente, eu estou até esclarecendo porque tem pessoas que têm esse pensamento. Mas como eu disse, antes da data que eu vou dizer, que é 1974, não se tem nenhum registro escrito, 13 almas. A partir de 1974, nós temos esse registro escrito. E a partir de quando exatamente? A partir do dia 1º de fevereiro de 1974. Na verdade, poucas pessoas sabem, mas existe um lugar para se ir, onde estão enterradas as 13 almas, que é lá no cemitério São Pedro, em Vila Alpina, em São Paulo. Existem os 13 túmulos, que seriam das 13 almas. É a partir daí que a gente vai ter um marco que vai se ouvir dizer sobre as 13 almas efetivamente na literatura, na escrita, em jornais e tudo mais. As pessoas vão lá e regam essas 13 sepulturas e fazem seus pedidos. E da onde vem isso? Vamos entender o ponto inicial de tudo, o ponto de partida de tudo. Para fazer o ponto de partida de tudo mesmo, nós vamos falar sobre o edifício Joelma, em São Paulo. Mas antes, eu quero explicar o que havia no terreno, essa história cheia de meandros, que é bom a gente estar falando para especificar que realmente existem várias coisas que não estão separadas, estão interconectadas. No terreno onde era o Joelma, antes de ser o Joelma, muito antes, na época da escravidão, era o local onde se sacrificavam os negros, né? Onde acontecia a morte dos escravos, tortura e morte dos escravos, é o que se tem em registro. Outra coisa, muitos anos depois, um professor de química de nome Paulo morou naquele local onde não tinha sido construído o edifício ainda, e ele tem também uma divergência, mas a história mais aceita é que ele se envolveu e se apaixonou por uma enfermeira, e essa enfermeira não era virgem, para a época uma coisa escandalosa, né? E a mãe dele e a irmã não aceitavam o relacionamento dele com essa enfermeira, então o que aconteceu? Um dia ele resolveu dar cabo delas, botou sonífero na bebida delas, deu tiro nelas, né? As matou, pegou o corpo das duas e colocou num poço que tinha sido construído atrás da casa e jogou os corpos lá.
E assim, depois de muito tempo, né, os vizinhos começaram a dar falta das duas e tudo, a polícia foi investigar. Quando a polícia chegou lá, ele se matou. Ele se deu um tiro também. Isso tudo tem registro, tá, gente? Não tô inventando nada, não. É só pesquisar que vocês vão encontrar essa história toda. E isso tudo aonde foi em cima desse local, onde os corpos foram encontrados no poço e tudo, foi construído o edifício Joelma, já com toda essa história sanguinária por trás daquilo ali, porque todas as nossas impressões psíquicas ficam no ambiente, tudo que a gente vivencia, né, fica... A energia daquilo está em volta, então você vê que já é um local com uma energia bem pesada. O que aconteceu no dia 1º de fevereiro de 1974 foi que no 12º andar houve um curto-circuito provocado por um ar-condicionado. E assim, em questão de minutos, o 12º andar pegou fogo, é um edifício enorme, e a temperatura chegou a ficar tão alta, e se espalhou tão rápido, porque tinha cortinas, tinha carpete, a coisa se tornou insustentável controlar o fogo, de modo que existem estimativas que a temperatura chegou até os 300 graus e que os bombeiros, quando iam apagar o fogo, inclusive, destruíam os corpos. Você vê, o choque térmico era uma coisa tão violenta, né? Então, assim, muito triste esse acontecimento. Então, quando o 12º andar terminou de pegar fogo de vez, a coisa alastrou, que ficou muito feia mesmo, não tinha mais como as pessoas conseguirem descer pelas escadas e começaram a fazer uma coisa que nunca se deve fazer em incêndio, mas nesse caso eles não tinham o que fazer, não é verdade? Começaram a ir pelo elevador, pegar o elevador e descer de elevador, né? O que não se deve fazer em incêndio, deve-se tentar sair pelas escadas de incêndio que normalmente nos prédios tem, né? Com aquela porta, né, corta incêndio, mas enfim... O que tinha para eles fazerem era isso. E as pessoas começaram a descer pelo elevador. Acontece que em determinado momento o fogo cedeu a corda e as pessoas, infelizmente, vieram a óbito. E assim, algumas pessoas vieram a óbito. E essas pessoas que foram encontradas no fosso, né? O poço e o fosso. No fosso do elevador eram 13 pessoas, 13 corpos foram encontrados lá, totalmente carbonizados, que não dava nem mesmo para discernir o sexo. Então, essas 13 pessoas, elas foram enterradas como indigentes, porque ninguém sabia quem era, nesse cemitério de São Pedro, que eu disse, em Vila Alpina, em São Paulo, e foram colocados lado a lado, e foram intitulados as 13 almas. E, durante a noite, disse que o coveiro começou a escutar barulho de gritos e tudo, e começou a procurar, querendo saber de onde estava vindo os gritos, e não estava conseguindo localizar, até que ele chegou à conclusão de que os gritos estavam vindo do fundo da terra. E ele, numa tentativa desesperada, sabendo como aquelas pessoas tinham falecido, ele pegou o regador e começou a jogar água para tentar aliviar um pouco do sofrimento, e aquelas vozes foram parando de gritar. A partir daí criou-se meio que uma tradição, porque a partir do momento que o bombeiro, tô até misturando, que o coveiro fez isso, e ele começou a ter atitudes diárias ali, tentando cuidar daqueles túmulos e tudo, ele teve algumas benesses, algumas coisas boas na vida dele. A notícia se espalhou e as pessoas começaram a ir até o cemitério para fazer agrados para as 13 almas. Então, é muito comum nesse cemitério, hoje em dia tem um cercadinho em volta, né, o túmulo das 13 almas, ali estão enterradas as 13 almas. Então, alguém pode estar perguntando, nossa, mas até hoje eles ainda estão presos ali e tudo mais? Na verdade, assiste o vídeo das almas, que eu vou explicar, que na verdade é uma falange, e que lá tem todas as explicações. Assiste o vídeo sobre as almas que está aqui no canal, que você vai entender como funciona esse processo. Mas não são os mesmos espíritos que estão lá recebendo as orações, as intenções boas. Na verdade, a princípio, né, provavelmente eram aqueles mesmos que estavam ali, ainda mais que estavam sentindo a dor do fogo, aquela coisa toda, né? A gritaria. Mas nem todas as pessoas que desencarnam dessa maneira vão ficar presos nos corpos. Isso é muito importante explicar, né? Porque tem gente que pode pensar, nossa, então quer dizer que se eu morrer queimado eu vou ficar sentindo dor embaixo da terra. Não. É tudo de acordo com a evolução moral e a evolução espiritual e a necessidade dos espíritos de passarem determinada coisa. Até porque ninguém desencarna, ninguém morre fora da época e nem fora do modo que precisa para a sua evolução espiritual, moral e espiritual. Então, todas aquelas pessoas que morreram ali no edifício Joelma, que foram
quase 300 pessoas, né, que morreram ali, né, uma coisa... Não, quase 300 feridos. Mortos foram 189, isso. 189 mortos e 300 feridos. Então, todas essas pessoas elas estavam envoltas de uma situação kármica, igual essa que a gente está passando agora do coronavírus, de desencarne coletivo, de necessidade de passar por essa prova tão complicada. Em 1979 foi lançado um filme chamado Joelma, Edifício em Chamas, que o Chico Xavier fez recebeu uma psicografia, né? Fez uma psicografia de uma das pessoas que morreu no Joelma, né? Trabalhava ela e o irmão conseguiu sobreviver, ela não, e ela mandou a psicografia, e essa psicografia dela virou um filme, e na filmagem desse filme aconteceram várias coisas, refletores caíam, apareceu uma pessoa na filmagem que não estava lá, né? Então tem vários fatores sobrenaturais ligados a esse fato aí. Então, infelizmente, né, essa história trágica aí que deu origem ao termo 13 almas, que são as 13 almas que trabalham, que as pessoas vão até lá, levam flores, vão até lá, regam até hoje e tudo mais, e acabam nessa atitude de estar desejando algo, recebendo de volta da espiritualidade. Depois vocês assistam o vídeo para poder entender como é. Alguém pode falar, mas como é que o espírito que está atrasado, que está sentindo dor, que está sofrendo, vai poder me ajudar de alguma maneira? Assiste o vídeo das almas que vocês entendem. Então, só para todo mundo entender da onde surgiu esse termo, que existe um local a ser visitado, se alguém tiver interesse, né, para poder conhecer, para poder saber. Tá bom, gente? Olha, então esse foi o vídeo de hoje para informar, para trazer conhecimento. Vocês sabiam dessa história? Pois é, né? E assim, uma coisa muito importante, não existe acaso e Deus está no comando de todas as coisas. Por mais que se pareça uma situação horrível, uma situação, em tudo há a bondade divina, ainda que a gente não consiga entender. Muitas das vezes esses encarnes coletivos estão ligados a ações coletivas que as pessoas fizeram no passado, feito o circo lá em Niterói, que pegou fogo e morreram muitas crianças, muitos pais de crianças, e todo mundo ficou muito triste, uma situação horrível, e depois, através de uma psicografia do irmão X, através de Chico Xavier, foi esclarecido que aquelas mesmas pessoas estiveram envolvidas lá na época de Roma, todas juntas, no desencarne, na morte de várias pessoas, vários cristãos, e eles pediram para passar por essa situação. Então, assim, nada é por acaso. Por mais que nossa visão pequenininha, a gente ache, quando acontece até uma coisa na nossa vida, uma coisa menor, vamos pensar aqui, um rompimento amoroso, um término de serviço, uma perda de função, tudo que acontece, que a gente pensa que é uma coisa horrível, em tudo há a bondade divina lá na frente. É que a gente é muito pequenininho para poder enxergar. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Ó. Beijo, fiquem com Deus e conta para mim o que vocês acharam disso tudo aí nos comentários, tá bom? E o vídeo das almas, se você ficou